Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Jacareí. Começa agora mais um programa Gente em Destaque. E hoje eu vou conversar com o jovem escritor Guilherme Mendicelli, que escreveu o livro Curvas da Ilusão, um livro de poesias. A sugestão para a entrevista foi do vereador Alex da Fanuel. Vamos ver o depoimento dele. Eu indiquei o Guilherme devido ao lançamento do seu livro Curvas da Ilusão, que é um livro de poesia e faz com que a gente tenha essa atenção ao jovem, ao adolescente que tem aí se envolvido com a questão da arte, da cultura em nossa cidade. E o Guilherme é um exemplo desse envolvimento e da importância da nossa juventude nessa esfera da cultura da cidade. Bom, Guilherme, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Gente em Destaque. Vamos já começar contando essa sua história aí de além de precoce, uma história bem curiosa de como você conseguiu publicar esse seu primeiro livro. Conta um pouquinho como é que foi essa história toda aí. Em primeiro lugar, é um prazer enorme estar aqui com vocês da TV Câmara. Um abraço para o vereador Alex. É uma história curiosa, sabe? Uma história que muitos não acreditam, né? Até eu demorei para acreditar. Que foi quando eu tinha namorado em casa mesmo, no Word, alguns marca-páginas como esse daqui, ó. Uhum. Alguns marca-páginas como esse, só que com um poema meu, que tinha um poema meu e alguns contatos no final do marca-página. E foi quando eu fui numa livraria em São Paulo, estava lendo um livro e tive a ideia de colocar esses marca-páginas dentro de alguns livros, para divulgar o meu trabalho, para o pessoal conhecer meu blog. E coloquei 4 marca-páginas apenas. E eu tive a sorte de um desses marca-páginas ser encontrado por um editor, responsável de uma editora, no qual ele acabou entrando em contato, conhecendo meu trabalho e saindo no livro Curvas da Ilusão. Você já tinha feito esse marca-página de propósito para ir, por exemplo, em alguma livraria e deixar lá para se alguém visse? Exato. Foi com essa intenção? Então, o marca-página na verdade foi uma questão pessoal. Eu queria me apresentar como um cartão pessoal que teria meus dados para mim passar para algumas pessoas importantes. E eu tive essa ideia por ser um marca-página, uma livraria, né? Nada que combina, né, com os livros. Então as pessoas que fossem à livraria achar o marca-página e talvez conhecer meu trabalho ali, né? Uma forma de expor meu trabalho também. E antes da Livraria Cultura de São Paulo, você já tinha deixado o seu marca-texto em outro lugar? Nunca, não? nunca. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Na verdade, foi uma forma de identificação no Festival da Literatura de São Francisco Xavier, no qual eu fui, que eu fiz o marca-página, para entregar para outros escritores, para pessoas importantes que pudessem conhecer meu trabalho. E acabou que quantos dias depois? Você falou que um pouquinho antes de a gente começar a gravação, que foi em maio que você deixou, maio desse ano. Não, então, em maio desse ano eu fiz o marca-página, né? E em julho, né, lá pelo dia 20 de julho, eu coloquei esse marca-página dentro dos livros na livraria. Você foi para São Paulo passear? Fui para São Paulo, exatamente. Foi até numa segunda-feira e eu coloquei dentro de um marca-página e vim embora. Na própria segunda-feira eu vim embora para Jacareí. Contei para minha mãe o que tinha acontecido, que eu tinha deixado o marca-página. Eu lembro até, era de noite, assim, ela falando para mim: tenha confiança no seu trabalho que você vai ser recompensado, uma pessoa muito importante vai achar esse seu marca-página. Isso foi na segunda-feira à noite. A resposta veio mais rápido do que o imaginado. Na terça-feira de manhã, eu já abri meu e-mail. Na casa de entrada tinha um e-mail desse moço que achou meu marca-página. E foi aí que deu o passo inicial para o trabalho do Curvas da Ilusão. Pensamento de mãe vale a pena, né? Pensamento de mãe, né? Muitos dizem que mãe é mãe, palavra de mãe acontece. Então, acreditem nas suas mães. Você tem 16 anos. 16 anos. Fiz 16 anos esse ano. E antes da gente começar a falar do seu livro, vamos falar um pouco da sua história como leitor. Claro. Há quanto tempo que você já é acostumado a leituras? Você teve algum incentivo da sua mãe ou de alguém da sua família que é um leitor voraz e incentivou você também? Fala um pouquinho sobre isso. Então, eu sempre tive muita familiarização, né? Com a leitura, com os livros, com a arte, né? Não tinha muito costume, sabe? Quando eu era criança. Só que aí o tempo foi passando, sabe? Meus pais sempre me incentivaram aos estudos, para ir bem na escola. E esse meio sempre
me propôs, sabe, uma leitura. E um bom leitor tem muitos benefícios, né? É essencial a leitura, né? Dentro do seu cotidiano. E sempre comecei a ler, sabe? Escutar muita música, ver alguns poemas, como livros em prosa. E era um costume, tá? É um costume que você vai adquirindo no seu cotidiano. E aí sim fez essa familiarização e todo esse processo até você começar a escrever. Porque um escritor tem que ser um bom leitor. Uma coisa não pode ficar sem a outra. São duas coisas. Ou melhor, se você for um escritor, você tem obrigatoriamente que pelo menos ser um leitor assim de costume, ser acostumado a ler, porque senão você não consegue. Exatamente. A leitura eu acho que é o passo para tudo, né? É o passo para a educação, para uma boa escrita, para uma boa oralidade. Então a leitura é essencial na vida de vocabulário. todos. Um bom vocabulário. Não só na vida do escritor, na vida do jornalista, quem trabalha com comunicação, mas na vida de todo ser humano é essencial a leitura. E você foi introduzido na leitura, você lembra qual foi o livro que você leu primeiro? Ou não precisa ser o primeiro, eu acho, não sei se você vai lembrar, mas um dos primeiros que você leu que te marcou, você lembra? Bom, um dos primeiros que eu li que me marcou estava no ensino fundamental, foi um do Érico Veríssimo, que se chama Olhar os Lírios do Campo. Foi um livro que, no começo, sabe, toda criança ainda, acha chata a leitura. Foi quando eu comecei a entrar naquela história, uma história bacana, que muitos colegas meus não gostavam. E eu fui entrando, aquela coisa me motivava, sabe? E quando eu terminei o livro apaixonado por essa obra, né? Foi um livro que me marcou muito, assim, a infância, o começo dessa caminhada. Que normalmente, principalmente jovem na sua idade, ou mais jovem ainda, a escola obriga, ou impõe a leitura ali, e por isso eu acho que é um problema que eles não gostam, porque é obrigatório, né? Exatamente. Infelizmente, hoje muitas coisas têm que ser à força no Brasil. Eu acho que a leitura tinha que ser incentivado desde casa, pelos pais aos filhos, incentivar esse gosto pela leitura, e você vai adquirindo de pouquinho em pouquinho. E às vezes esse ato de impor, nada que é imposto a gente gosta, né? Muitas pessoas não conseguem enxergar o valor da escola impor o ato da leitura. E muitas vezes você sendo obrigado, que você acaba despertando gostos em você. Infelizmente, isso é uma defasagem do povo brasileiro, né? A maioria do povo brasileiro não tem esse costume da leitura, que deve vir de casa e desde crianças os pais já devem incentivar. Seus pais são leitores? Então, não muitos, sabe? Não muitos, realmente. Mas eles incentivaram muito, sabe? Eles sabem os corretos, eles queriam me ver num nível de educação bacana, me deram uma ótima educação, que eu agradeço. E essa incentivação, tanto dos meus pais quanto dos meus avós, do meu avô, me ajudaram muito nesse processo e nessa identificação pela leitura. Então você já lê faz algum tempo, né? Desde alguns 9, 10 anos, eu acho, por aí. Exatamente. E a partir de que momento você começa a querer escrever? Colocar no papel os seus sentimentos, suas ideias? A partir de que momento e em que instante foi isso da sua vida? Foi assim, eu sempre escrevi, né? Então, mas eu escrevi aquela coisa no final do caderno, coisa de adolescente, coisa tá sentindo os primeiros amores, né? Primeiro beijo, aquela coisinha de criança. Mas a gente nunca pode imaginar que aquela anotação no final do caderno pode render alguma coisa. E chegou um ponto que eu escutava muita música, sabe? Tinha uma familiarização. E que eu comecei a ver que aqueles rascunhos, que aquelas anotações podiam render algum trabalho e eu poderia ser um dom que eu realmente estava me identificando ali. E foi quando eu realmente percebi que aquelas anotações não eram simples anotações, comecei a organizá-las e escrever de maneira sabendo do que eu ia fazer já, escrevendo poesias, né? E foi assim, de uma coisa adolescente, de uma coisa da infância, de brincadeira e um hobby passou para uma coisa que hoje eu pretendo levar para minha vida profissional. E foi sempre poesia? Você não se arriscou uma crônica ou, sei lá, um artigo? Sempre poesia? Não. Eu arriscava assim.
quando eu era mais jovem, eu não tinha muito assim essa noção, o que é uma crônica, o que é um artigo. Então eu escrevia texto, sabe? Como aquele texto da escola, às vezes sem muita orientação. Só que eu escrevia muita poesia, entendeu? Muitos versinhos, que às vezes rimadinhos, aquela coisa boba, né? Aquela coisa de criança, e que tava ali, e era a maioria, muitas vezes. E foi aí que eu percebi esse dom pela poesia. Mas eu também, aos tempos, fui desenvolvendo alguns trabalhos com artigos, né? Artigos questionando questões existenciais, questões do cotidiano de um jovem, de um adolescente, e da realidade, né, do nosso povo, a realidade que nós vivemos, em crônicas, artigos, textos, né, narrativas, mas a poesia foi que se destacou ali em primeiro lugar. E vocês estão vendo aí em casa que ele fica falando assim, é coisa boba, coisa de criança, coisa de adolescente, mas ele tem só 16 anos. 16 anos para ver a precocidade dele em expor esse talento aí que já rendeu o fruto que é o livro Curvas da Ilusão, né? E quais são as suas referências quando você vai escrever? Poetas, escritores, em que você se inspira, em que você segue o caminho? Muitas vezes, né, nós temos que ter uma inspiração para escrever. Não é o essencial. Um bom escritor tem que também desenvolver a sua ideia criativa. Só que a inspiração é tudo, né? Os melhores trabalhos são quando nós estamos inspirados. Com certeza, muitos escritores de nome, sabe? Como Saramago, que foi um grande escritor, como Cazuza, que às vezes todos acham louco, o poeta do rock and roll, olham com um certo preconceito, só que na verdade tem uma arte muito bacana por trás das letras dele, por trás da arte que ele desenvolve ali com aquelas letras. São poemas, né? Poemas que estão na boca do povo hoje em dia, né? Mas que tem uma beleza, assim, quando você é interpretado de maneira esplêndida. E eu tenho muito agrado, sabe, com os autores brasileiros, com os poetas brasileiros, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, pessoas assim que me inspiram, sabe, em certos pontos da minha vida, quando eu tenho contato com aquela arte, quando eu busco um contato daquela história de vida, me traz uma inspiração e eu consigo desenvolver no papel. Mas também uma inspiração muito forte, que hoje para mim é a realidade, sabe, a realidade que nós vivemos, o ponto de vista que nós vivemos, o cotidiano, cotidiano, sabe, o nosso cotidiano, as pessoas, o nosso mundo é muito complexo, não é tão simples como muitos pensam, como muitos sequer permitem a pensar. Então, às vezes, as realidades, os nossos convívios e atitudes, né, me trazem uma inspiração. Como as mulheres, como os amigos, né, os pais, coisas assim. E você é daqueles que guardam o poema na cabeça? Se alguém pedir, recita um poema, você sabe pelo menos um para recitar? Bom, tem alguns que realmente ficam, né, nem que seja uma estrofe, um versinho. Eu tenho muito problema com memória. Eu até falo assim na questão em inglês, né? O inglês é essencial hoje, busco estudar, só que às vezes o que me complica mesmo é o vocabulário, né? Você acaba esquecendo uma palavra, você quer ali buscar, só que você não lembra. E eu tenho uma memória um pouco fraca. Só que sempre, acho que alguns poemas, um verso, uma estrofe, fica marcado que você consegue decifrar, que às vezes você está andando na rua, você você começa a se questionar, a declamar. Mas tem alguns poemas assim que eu decoro. Se eu pedisse pra você agora, um verso, uma estrofe, qualquer coisa que você se lembre aí, não precisa ser seu, pode ser de alguém. Eu vou declamar uma poesia agora que eu acho que marcou. Foi a poesia que estava escrita no marca-página. Que é: sonhei que eu era um poeta, sonhei que meu coração pulsava nas folhas rabiscadas. Acordei quando meu peito calado, reprimindo um choro calado, me fez acreditar que da alegria posso viver, e as palavras que eu escrever pra você poderei declamar. Foi um poema que eu fiz, né? Um poema que eu, retratando um poeta, né? O sonho de ser um poeta, que passei por um marca-página, e foi a poesia que às vezes originou muitos trabalhos, né? Como o livro Curvas da Ilusão. E você tem um horário certo que você se dedica a escrever? À noite, durante a manhã, sei lá? Ou tem que vir a inspiração para você poder sentar e escrever? Não, eu busco uma disciplina, assim. Eu busco uma disciplina. Hoje, infelizmente, né, às vezes a gente, como você falou, a minha precocidade, né, não são só nas ideias, sabe? Às vezes a minha vida hoje, ela já impõe uma precocidade
eu tenho que ter, sabe? Uma maturidade necessária. A vida impõe isso. A vida me impõe, sabe? Muitas vezes a vida me impõe. Mas eu também não deixo de ter meu tempo de jovem, meu tempo de adolescente, de sair com a galera, de fazer um esporte. Eu acho que é essencial e faz bem, né? Faz bem pra gente. E a vida impõe muito isso. E eu tenho muita vontade, sabe? De ter aquela disciplina, de ter aquele horário. Mas às vezes não é possível, né? Não é possível você ter aquele horário certo devido aos compromissos. Mas todos os dias eu busco tirar um tempo do meu dia, não importa em qual período, se é manhã, tarde ou noite, madrugada às vezes, mas para tirar um tempo para leitura e para escrever. E como é que é a relação com seus amigos? Você falou que você sai com eles, se diverte, sai junto, mas como é que é a sua relação quando é sobre leitura? Você incentiva os seus amigos a ler? Fala, tem um livro bom aí, vocês não querem ler, pegar emprestado no meu livro meu? Eu acho muito legal isso, acho muito bacana, que é uma coisa a ser frisada, sabe? Porque eles convivem comigo no dia a dia, ali na sala de aula, sempre vê eu com meu caderninho de anotação, tá ali do lado, eu tô escrevendo meus poemas, o povo olha, não sabe o que é, eu vou lá e mostro pra um, mostro pra outro, me vê tirando um tempo pra leitura, que eu tô ali lendo. E de uma forma serve sim, sabe, de inspiração, eu fico muito feliz. Não só aos meus amigos, como quero passar isso cada vez mais para os jovens, para as crianças, né? Eu quero servir como um exemplo, uma forma de inspiração para a leitura e para a escrita. E até eu fico feliz quando vejo uns amigos meus mostrando, fiz um poema, quer ver esse poema? E eu sei que ali eu tenho uma participação, sabe? Pelo ato de você não ter vergonha. Eu acho que a gente tem que se expressar. Porque normalmente, principalmente quando é adolescente, assim, escreve poesia, mulherzinha, fica brincando, poesia, não sei o quê. Exatamente. Com você não teve isso, ou teve algum tipo de gozação, assim? Não? Nunca tive esse problema, sabe? Eu tenho um estilão um pouco mais, sabe, um pouco mais adulto, muito, sabe? Sou de cruzar a perna, não tenho vergonha. Muitos falam, mulherzinha, tá cruzando a perna. Mas sabe, é um jeito, é um estilo que eu gosto e que eu acho que nós temos que nos expressar, sabe, da melhor forma, não importa qual forma, se é alguma forma de arte, né, se é pela oralidade, pela música, pelo cinema, mas eu acho que a expressão é essencial para o ser humano, é essencial para o desenvolvimento do ser humano. E eu busco não ter vergonha, e eu acho que os meus exemplos, eu não tendo vergonha daquilo que eu realmente sou e do meu reconhecimento, fazem os outros olharem e servirem de um exemplo para não ter vergonha também e poder se expressar. Isso eu acho muito bacana, porque é essencial para a nossa vida e para o nosso cotidiano. Tá certo. Bom, Guilherme, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no nosso programa. O Gente Destaque volta daqui a pouco, onde eu continuo conversando com esse fenômeno, que é o Guilherme Mendicelli. E eu vou repetir, ele tem só 16 anos, hein? Até já!